obrigado, senador Flecha Ribeiro, e, sobretudo, de fortalecer o Poder Legislativo. E, para fortalecermos o Poder Legislativo, nós temos que começar fortalecendo o trabalho das comissões temáticas do Senado da República. Isso é de fundamental importância, e a participação de Vossas Excelências, com a experiência, com a capacidade, com a visão que Vossas Excelências têm de Brasil, vai colaborar decisivamente para que nós possamos alcançar essa nossa meta. Muito obrigado, Vossa Excelência. Mas só para complementar... Desculpe, pela ordem, senador Clésio Andrade. Eu queria fazer uma colocação de que eu estou muito feliz com a presidência de Vossa Excelência, eu digo porque no último mandato, na última comissão, inclusive eu não participei, estava aguardando, estava acompanhando, e essa eu fiz questão quando eu tomei conhecimento que Vossa Excelência ia ser o presidente. No Congresso americano, a gente sabe o peso, tem uma comissão de estrutura e como que ela interfere e até influencia os governos. É isso que nós precisamos aqui. E quando a gente está colocando o tema transporte, não é porque o de energia é menos importante, não. Mas energia, pelo menos, se tem soluções. Deu uma seca forte no Sudeste, todo mundo falou que ia ter paralisação, que ia ter racionamento, acionou as termoelétricas, quer dizer, tem soluções. O transporte, você não tem alternativa. Tudo isso, essa angústia que nós estamos falando aqui, você não tem alternativa se o governo não agir. Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos com uns 20 parlamentares, conversando com a ministra Gleice, e foi quando nós inclusive, falamos, precisa melhorar, inclusive, a lei de licitações. Por que não faz o RDC na área de transporte, do PAC? Ela, na hora, falou, mas o Congresso aprova. Eu falei, mas o Congresso aprova tudo que o governo pede quando é de interesse do povo brasileiro. E aprovou. Aprovou o RDC e não consegue fazer uma obra. Só acabou de dizer agora a BR-381, presidente, o dia que eu assumi o Senado, começamos a trabalhar forte nessa obra, a resposta que se dava é que no mês que vem o projeto ia ficar pronto. No outro mês, o projeto ia ficar pronto. E, finalmente, ficou pronto em agosto. Em agosto, falou, agora vai licitar. 3 tentativas de licitação, o governo suspende a licitação um mês antes, suspendeu agora dia 16 de dezembro, suspendeu em janeiro novamente. Quer dizer, há um problema sério dentro da gestão do governo, que essa comissão pode facilitar a vida do governo, o que nós precisamos é contribuir, esse é o nosso objetivo, porque nós precisamos é de contribuir, mas de uma forma, eu acho que o senador Ferraz falou muito bem, tem que ter uma forma de acompanhamento aqui que possa orientar o governo e até dar um sentido das coisas funcionarem. Por isso que a gente está angustiado aí com o transporte, mas pelo aspecto, realmente, você não tem alternativa, você não tem substituição, você não substitui a rodovia de um dia para o outro. Presidente Collor. Vossa Excelência tem toda a razão, senador Clésio Andrade. Com a palavra, o vice-presidente desta comissão, em seguida, Sua Excelência, senador Waldir Raupp. Presidente Collor, primeiramente queria parabenizá-lo pela eleição. Nossa. E agradecer também aos colegas aí pelo apoio ao meu nome como vice-presidente. Para mim é um prazer muito grande estar junto com o senhor nessa nova empreitada. Queria me colocar à disposição para, dentro das minhas possibilidades, ajudá-lo no que for preciso. E a todos da comissão. Ouvindo atentamente aos colegas senadores, e, na verdade, cada um, lógico, todos com o intuito de defender o Brasil, mas cada um levantando questões de seu Estado. Eu vou levantar aqui uma questão do Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia e o senador Raupp têm sido um parceiro nessa discussão, e é um problema que está dentro do Estado de Rondônia, mas que atinge diretamente ao Estado do Acre, que é a ponte sobre o Rio Madeira, a BR-364. Até hoje não consigo entender, presidente Collor. Eu fui deputado federal, estive aqui 4 anos como deputado, lá na Câmara como deputado federal, e coloquei como uma das bandeiras do meu mandato essa discussão sobre essa ponte sobre o Rio Madeira. Já se fala na construção dessa ponte há muitos anos. E eu acho que nós vamos ter aqui a grande oportunidade nesta comissão de trazer, senador Raupp, mais uma vez, esse debate aqui, porque não existe justificativa para que essa ponte... se usam muito argumento, uma hora é a licitação, outra hora foi o projeto que ficou inadequado, mas, na verdade, a informação que nós temos é que tem interesses para que essa ponte
não saia. E hoje, lá no Acre, nós pagamos um preço muito grande mesmo, por conta do atraso, por conta do prejuízo que os empresários têm. E o mais importante, esta ponte é a ponte que liga o nosso país ao Pacífico. Todos nós sabemos que foram gastos milhões, bilhões de reais do governo brasileiro na ajuda ao governo peruano para a construção da transoceânica, que liga os portos de Ilo e Matarama e os portos do Oceano Pacífico, que seria uma alternativa, uma saída para o nosso país. E até hoje nós não entendemos por que esta ponte sobre o Rio Madeira ela não sai. Então, eu queria aqui pedir o apoio de todos os colegas senadores para que nos ajude. Eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento do senador Halper, até porque já participei de algumas audiências no Ministério do Transporte, no DENIT, e a verdade é que até hoje nós não temos uma resposta concreta. Ouvi aqui alguns senadores exatamente falando nessa linha, que você chega, audiências, reuniões, e, na verdade, você não tem uma justificativa, ele não consegue lhe dar explicações convincentes para que você possa sair dali sempre empurrando com a barriga. Mas um dos fatores que me motivou a vir, junto com meus colegas, pedir o apoio para que nós estivéssemos participando desta comissão, exatamente para que nós possamos, de uma vez por todas, resolver essa situação da ponte sobre o Rio Madeira. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Sérgio Petecão. Com a palavra, Sua Excelência, senador Valdir Halper. Senhor presidente desta comissão, senador Fernando Collor, vice-presidente Sérgio Petecão, tenho certeza que esta comissão sempre esteve, e agora um pouco melhor, né? Ela estará em boas mãos, sendo bem comandada. Presidente Collor, segundo o Petecão, são madrugadores. Quando eu cheguei aqui para assinar hoje, 8 e pouca da manhã, o Collor tinha assinado já. Eu falei, 8h30 da manhã vai abrir a comissão. Mas isso é bom. Então, eu quero parabenizá-los pela ascensão aí ao cargo de presidente e vice-presidente desta comissão, e pode contar comigo. E essas questões da área de infraestrutura, realmente houve, ainda está um pouco, mas já teve pior. Houve um travamento. Há uns 2 anos atrás, a coisa ficou um pouco travada. Agora começou a destravar, mas como as coisas são muito grandes, estamos falando aí de milhares de quilômetros de rodovias, 60 mil quilômetros de rodovias federais, a malha ferroviária completamente sucateada ao longo do tempo, então não dá para culpar apenas esse governo. É aquela velha história, como é que você dá um cavalo de pau no transatlântico? Não tem como. O Brasil é um gigante, então tudo é grande. Essa questão da infraestrutura no norte, realmente o senador Flecha tem razão, assim como o Petecão, ela ao longo do tempo ficou muito abandonada. E agora começa a dar sinais de avanço. A ponte lá do Abunã já está sendo licitada. Neste momento, a ponte da BR-364, que vai para o Acre, por consequência a rodovia do Pacífico, está sendo licitada. A ponte da BR-319 está de novo. Ele tem razão, porque ela foi licitada uma vez, mas com um projeto básico. O erro do Brasil não é só a execução, os projetos. Né? Ela foi licitada há uns 4, 5 anos atrás com um projeto básico, sem as sondagens, então não tinha como executar aquele projeto. Então teve que refazer todo esse projeto. Agora já está em fase de licitação com um projeto realmente executivo, um projeto executivo bem feito, né? E a exemplo da ponte da 319 já está sendo concluída, uma ponte do mesmo tamanho dessa que vai para o Acre, ali em frente ao Porto Velho, sentido Manaus, já está sendo concluída, está sendo encabeçada, toda ela está pronta. Já passei sobrevoando, inclusive saí do aeroporto, fui para Guajará-Mirim, num seminário binacional na semana passada, e a ponte já está sendo concluída, a do Rio Madeira, que vai para Manaus. E essa que vai para o Acre também já está sendo licitada. Assim como a ponte binacional Brasil-Bolívia, foi um compromisso do presidente Lula e ratificado pela presidente Dilma, também já está com o projeto em fase de conclusão para licitar também essa ponte binacional, que é outro corredor que vai para a Bolívia e o Chile.
Então eu vejo que aos poucos a coisa está andando, mas não é aquela velocidade que a gente gostaria que andasse, né? Aí está em curso também essa licitação dos leilões das ferrovias, no mesmo modelo das hidrelétricas. Por que na área de energia está dando certo? Né? Foi um modelo que foi encontrado, né, com a parceria público-privada, as duas usinas do Rio Madeira em Rondônia, Santo Antônio e Giral, assim como Belo Monte, com alguns problemas, como uma grande obra como essa, né, mas estão avançando mais rapidamente. Por quê? Porque lá está a iniciativa privada, lá está os bancos financiando, porque a energia é uma coisa, né, rentável. E o que está acontecendo na área de transporte? É a falta de recursos, às vezes. Né? Por isso que eu sou favorável aos pedágios. Você vai no Rio Grande do Sul, a melhor estrada do Brasil está no Rio Grande do Sul, é o trecho de Osório a Porto Alegre. São 3 faixas de rolamento cada lado, não tem uma rachadura, nem um buraco, tem 2 pedágios, num trecho de 100 quilômetros tem 2 pedágios, barato, um acho que é R$6, o outro acho que até um pouco menos, assim como a rodovia 101 ali em Santa Catarina, também perto de Curitiba, Florianópolis, já está pedagiada também, está boa. As rodovias de São Paulo, que você passa num trecho de 500, 600 quilômetros, tem 5, 6 pedágios, né? Mas as rodovias estão boas. Você vai em qualquer país do mundo, na China inclusive, né? Na China tem pedágio nas rodovias, né? Na Coreia, em qualquer lugar. Então, eu sou favorável que as rodovias sejam pedagiadas, que sejam duplicadas, porque as rodovias duplicadas, eu lancei um desafio, presidente Collor, a presidente Dilma, no início do mandato dela, que eu sou membro do Conselho, né, como presidente do PMDB, o presidente quer lançar um desafio, dobrar a malha rodoviária duplicada, porque é uma vergonha a nossa malha rodoviária de rodovias duplicadas. E ela lançou agora, então, um pacote de, acho que 5 mil quilômetros de duplicação, mas não avança. Uma hora é falta de projeto, outra hora... Nós temos também a burocracia dos órgãos de controle, né? Não vou dizer que não tenha que ter, mas quantas licitações são canceladas, depois do contrato feito, manda cancelar tudo para refazer de novo, é o TCU, é a CGU, que tem TCU, CGU, não sei o que mais. Polícia Federal, Ministério Público. Ministério Público. Então, os órgãos de controle também estão dificultando muito a execução da... Eu falo do plano nacional, mas isso acontece lá no menor município do Brasil, o Ministério Público quer controlar tudo, desde a licitação da obra, a contratação da obra, a execução da obra. Então, tem os tribunais de contas estaduais, tem o Ministério Público, tem a AGU, tem a CGU, o TCU. Hoje está difícil de fazer a obra no país. É claro que a falta de projetos, de bons projetos também é um problema. Hoje a falta de técnico, o DENIT. Eu visitei uma empresa na China há uns 2 anos, numa delegação aqui do Congresso e do governo. Ficamos 10 dias na China visitando obras de ferrovias. A China construiu uma ferrovia de 1.300 quilômetros entre Xangai e Pequim em 3 anos. É verdade. Trem bala, trem de alta velocidade. Nós estamos há 5 anos discutindo para construir uma ferrovia de São Paulo ao Rio de Janeiro, que é 400 quilômetros. Lá eles fazem 2, 3 anos... Aprovamos uma medida provisória para ser feita imediato aqui. Exatamente, até agora. Até hoje. Até hoje. Então, a diferença, então o Brasil tem que encontrar esse caminho de tocar obras mais rápidas, de fazer os projetos mais rápido, de licitar mais rápido, de executar mais rápido, porque nesse momento o dinheiro também não está sendo assim muito próprio, porque tem dinheiro do PAC, tem obras no PAC não andam, e o dinheiro é garantido, mediu, recebeu, mas as obras não andam. Não anda. Então, eu queria deixar aqui essa contribuição e queria sugerir, se não está na lista aí, convidar, né, que eu acho que ele está fazendo até um bom trabalho, o general Frasch, o diretor-geral do DENIT, para falar sobre essa questão da infraestrutura na área de transporte. General Frasch. ANTAC Transportes. O presidente da ANTAC também, para falar sobre as nossas hidrovias. General Transportes. A sugestão de Vossa Excelência, senador, é para que seja convidado General Frasch, diretor-geral do DENIT. Como é que escreve o general? PRA? Bom, XE. É do DENIT, né? Perfeitamente. Já está aqui incluído, então, por gentileza, Vossas Excelências tenham como, na relação lida, a inclusão também do general diretor do DENIT, general Frasch. Com a palavra o senador Wilde. Presidente, uma honra estar aqui participando dessa comissão e queria colocar à disposição da Vossa Excelência
a experiência talvez empresarial e técnica, que sou engenheiro, e participei por 18 meses como secretário de infraestrutura no estado de Goiás, e conseguimos ter uma velocidade muito grande com relação a esses acontecimentos de infraestrutura no estado. Conseguimos fazer um levantamento de 6.000 quilômetros da malha viária e colocar isso em prática em muito pouco tempo. Isso, logicamente, um governo que tinha a determinação de fazer isso, e onde se reconstruiu 2.081 quilômetros da malha do estado de Goiás por ano. E tem um projeto que nos próximos 3 anos vai reconstruir 6.000 quilômetros em Goiás. E também dentro desse conceito, a questão do nosso senador Ferraz já diz do aeroporto de Goiânia. É um absurdo uma cidade do centro do país que tem, desde 2007, eleito o pior aeroporto do país. Para se ter uma ideia, um estado que cresce acima da média nacional, com investimento pesadíssimo, e agora, para completar, começa uma reforma na nossa pista, aonde também vai se paralisar os voos noturnos da nossa capital. Então, eu gostaria de colocar à disposição para a gente fazer esse debate, e eu, acompanhando o que o Ferraz disse, é fazer um levantamento desses pontos, talvez elencar as obras mais importantes e fazer uma avaliação do Senado, como diz o senador Ferraz, que a gente tem uma estrutura muito grande, que a gente tem condição de dar uma contribuição muito grande e ir a ponto e dizer o que o nosso senador Moca diz. Talvez o governo tenha pessoas de confiança, mas não pessoas de competência para tocar e fazer isso ter velocidade. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Wilde, pela sua grande colaboração com as suas palavras. Com a palavra, a Sua Excelência, o senador Blairo Maggi. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas. Primeiro, eu cumprimentá-lo pelo início dos trabalhos e pela pontualidade britânica. Eu cheguei hoje um pouco antes das 8h30 aqui na casa e liguei a televisão, já o presidente Collor já estava 8h30 pontualmente abrindo a sessão. Quer dizer, está trazendo a questão do horário da comissão lá das Relações Exteriores para aqui, para a Comissão de Infraestrutura. Mas, presidente, eu infelizmente tinha alguns compromissos agora pela manhã de audiências no meu gabinete, portanto não pude participar aqui de todo o debate, mas o senador Moca aqui já me colocou a par do que nós estamos discutindo. Com respeito às obras e com respeito à demora, vi o senador Raupp fazer sua manifestação, o senador Wilde também, e gostaria de colocar mais um ingrediente nessas discussões. De fato, todos nós sabemos de que as obras no Brasil são muito demoradas e que as condições de infraestrutura no país são muito ruins. Mas, na realidade, se nós formos ver hoje, nós estamos gastando mais tempo, senador Valdir Raupp, na confecção dos editais, nas licenças, do que propriamente de obra. Eu darei um exemplo aqui do que aconteceu na ferrovia que liga Santos a Mato Grosso. Quando o presidente Lula assumiu o governo, eu estive com ele, então, em 2013, eu era governador, ele recebeu praticamente pronto, 100 quilômetros de ferrovia ligando o Alto Taquari a Alto Araguaia, e ele inaugurou esse trecho. Passaram-se os 2 mandatos do presidente Lula e mais a metade da presidente Dilma, e agora, março ou maio, por aqui, deve chegar aos próximos 200 quilômetros lá em Rondonópolis. Então, nós estamos falando aí de 10 anos aproximadamente de uma obra. Se formos olhar cronologicamente o que aconteceu, foram 7 anos, fazer mais 200 quilômetros, mais 200. Mas foram 7 anos, 6 a 7 anos de discussão de traçado, de licenciamento ambiental, passagem por APPs, contornos aqui e ali. Foram 7 anos de discussão de documentos, de papéis, a guerra do papel, e foram 2 anos de obra. Então, não tem como nós levarmos adiante se quisermos fazer um país que tenha a infraestrutura necessária para o desenvolvimento que nós queremos. E um dos grandes culpados, e aí eu acho que não sei se é nessa comissão que nós poderemos chamar ou sugerir, ou será lá na comissão de fiscalização, onde eu irei presidir essa comissão, se for eleito hoje ao meio-dia, mas o TCU e a CGU têm um papel fundamental nesse processo.
Uma coisa é você fazer no escritório, é você exigir a burocracia dentro de um ambiente de uma sala fechada como essa, onde tudo é previsto, onde tudo acontece, onde tudo é previsível. Outra coisa é você fazer exatamente as mesmas coisas e as mesmas exigências lá no campo, onde as dificuldades são imensas, as coisas projetadas não são iguais. E o TCU tem sido, nos últimos anos, um cobrador de regras milimétricas das coisas. Não tem sido um órgão que consiga entender que a dificuldade que aquele empreiteiro, aquela obra está tendo, não é inerente à obra. São coisas que apareceram no meio caminho. E aí, obviamente, aliás, já imediatamente eles colocam esses empreiteiros numa lista negra, porque tem desvio de finalidade, tem desvio de sobrepreço, ou coisa assim. Vou dar um exemplo claro aos senhores senadores. Se numa determinada obra o material bituminoso está previsto você pegá-lo em São Paulo para levar para Mato Grosso, e por qualquer motivo, esse material não pode ser pego ali, ele pode ser pego em Belo Horizonte, vai ficar mais caro. Aí o TCU aceita. Se ele pegar em Curitiba ou num lugar que é mais barato, ele já não aceita, já diz que é um sobrepreço e coloca você numa blacklist. Então, nós precisamos também conversar com o TCU, e sei que esse é um papel dessa casa, é um papel do Congresso. Talvez nós apertamos tanto nos últimos anos que está na hora de pegar uma chave e frouxar um pouco essas questões, buscar meios de facilitar. Ninguém quer que haja corrupção, todo mundo tem que combater, saber que tem os preços certos, mas não é possível levar milimetricamente essas questões nas obras que tem. Eu estou vendo isso lá na BR-163, que liga Mato Grosso ao estado do Pará, lá do senador Flecha. Nós temos uma dificuldade enorme, por questão de cascalheira, por questão que uma cascalheira está a 10 quilômetros, está a 5. Se pegou no lugar de 5 e era para pegar de 10, você está lesando o patrimônio público. Não é assim as coisas. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão a Vossa Excelência, porque, de fato, a questão logística do país, nós chegamos, presidente Collor, nós estamos clinchados. Aquilo que nós dizíamos que ia acontecer no país daqui a 10 anos, aconteceu agora. As safras do Centro-Oeste e do Brasil, nesse momento, estão com os preços dos fretes inflados em mais de 60%, 70%. Inviabilizando todo o setor. Trechos de rodovias nossas que deveriam ser feitos em 1 a 2 horas, levam 8, 10 horas para se fazer. Não há mais como fazer, está tudo trancado, e igual eu falava lá na minha terra, onde eu nasci, senador Jaime, igual o baile de alemão quando dá confusão, né? Tem que ter um alemão mais corajoso, dá um tiro para cima, para a música, para tudo, e o alemão fala, para o caita, vamos arrumar o baile, né? Quer dizer, nós estamos assim no país, precisamos parar tudo e reorganizar nossas forças, senão nós não vamos a lugar nenhum. Muito obrigado. Senador, pela ordem, até para fazer um complemento aqui ao meu senador Blairo Maggi. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Blairo Maggi, e com a palavra, Sua Excelência, senador Wilde, por favor. Para ter um exemplo disso, Blairo, em Goiás, a duplicação da BR que liga Goiânia a Jataí só foi possível porque a FIEG doou um projeto para o DENIT que foi feito em menos de um ano e hoje é a principal obra que o governo do PAC tem construído, porque é iniciativa privada. Para se fazer o projeto ia demorar tanto que um grupo de empresários e entidades de Goiás doou esse projeto, e por isso é uma obra que tem 2 anos e pouquinho, que tem 87% e está em andamento, talvez, eu acho que é a principal obra do governo federal. E um segundo, que complementando a questão também do pedágio, é um absurdo, para quem anda aqui em Goiás conhece, gastaram-se 20 anos para fazer a duplicação de Brasília a Goiânia, Goiânia em Tumbiara. As rodovias hoje já é um ponto também de uso já consecutivos de manutenções do DENIT, que poderia estar simplesmente já com o pedágio, facilitando que esses recursos que hoje, da manutenção, que o governo não tem capacidade de fazer isso, poderia estar na mão da iniciativa privada, e com isso poderia ter outros investimentos em outras regiões. Isso, para você ter uma ideia, nós não temos nenhum ponto de pedágio em Goiás, enquanto que o estado de São Paulo tem 156 pontos, e a única coisa que vamos dizer, os paulistas têm de preocupação lá são os radares, e nós aqui a preocupação são os buracos. Pela ordem. Muito obrigado, senador Wilde. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Jaime Campos. Senhor presidente, presidente Collor,
demais senadores e senadoras, eu quero, de mais nada, cumprimentar Vossa Excelência pelo seu retorno à presidência desta Comissão de Infraestrutura, que eu tive o privilégio de participar quando a sua passagem por esta comissão como membro titular, e aqui retorno como membro desta comissão novamente, dizendo da minha alegria e meu contentamento, que sei perfeitamente que Vossa Excelência vai fazer um trabalho extraordinário, como não só fez na Comissão de Infraestrutura, como na Comissão das Relações Exteriores, e certamente dos cargos que Vossa Excelência exerceu neste país. Todavia, aqui vi aqui os ilustres senadores, cada um abordando um assunto, sobretudo fazendo comentários em relação às obras de infraestrutura do nosso país, que lamentavelmente estão sucateadas. Ontem mesmo, senador Ildio, eu fiz uma pequena fala na tribuna do Senado em relação às rodovias federais e, por conseguir, também as nossas rodovias estaduais em Mato Grosso. Estão totalmente sucateadas e deterioradas. Haja visto tem dado até matérias a nível nacional, no Jornal Nacional, nos jornais não só televisivos, mas também jornais escritos, em relação à precariedade das nossas rodovias federais e estaduais. Entretanto, presidente Collor, o senador Ildio aqui disse que Goiás tem um dos piores aeroportos do país. Eu que discordo da Vossa Excelência. O senhor deve ser o segundo, porque o primeiro é o de Mato Grosso. Lamentavelmente é o de Mato Grosso. Muito ruim. É uma vergonha, eu me sinto envergonhado, não só pelo fato de ter sido prefeito de aeroporto internacional, eu fui prefeito por 3 mandatos, fui governador do meu estado. Desta feita, eu sou... O aeroporto é em Várzea Grande. Várzea Grande. É o único aeroporto internacional do estado, é na minha cidade, Várzea Grande, em que tive a honra de ser prefeito por 3 mandatos daquela cidade, e depois como governador e hoje senador. É uma vergonha. É uma vergonha pelo fato em que Mato Grosso, a cidade de Cuiabá vai ser uma das subsedes da Copa do Mundo, e eu tenho feito algumas reflexões, e naturalmente militando, como é que uma cidade como aquela, um estado como aquele, que vai ter uma subsede da Copa do Mundo, que vai receber, eu acho que milhares de pessoas, não só de brasileiros, mas sobretudo de pessoas que virão de outros países, como aeroporto funcionando naquele estado. Para você ter uma noção, Ilha, lá com fizeram um puxadinho lá, que lá fica na fila para ir no banheiro lá. Comporta no máximo 4 pessoas, presidente Collor, para entrar no toalete daquele lá. Então é uma vergonha. Quando você refere a estrada do Braille aqui, Mato Grosso é um dos piores estados em relação às rodovias federais. Hoje nós temos uma safra prevista lá gigantesca, ou seja, Mato Grosso será o estado que dará a maior contribuição em relação à produção nacional. Os fretes aqui estão todos inflados lá, 60% a 70%, até 80% está chegando. Se não bastasse isso, o que o governo federal tem que ter a consciência, de consciência do bom da expressão da palavra, é de que ele tem que viabilizar um transporte intermodal, não é só rodovia, nós precisamos de ferrovia, de hidrovias, nós temos alguns potenciais. E o que me chama mais a atenção, que me fico até indignado, é que o governo, já há 2 eleições praticamente de presidenciais, tiveram por lá em grandes comitivas, em grandes caravanas, dizendo que ia melhorar a logística do Estado, sobretudo lançando já em audiências públicas a tão sonhada ferrovia Centro-Leste, que vai sair aqui do estado de Goiás, passando por Tocantins, no Mato Grosso, que seria uma solução para o escoamento da produção do longo das cidades do BR-63, que demanda Lucas, Sorriso, Mutum, Sinop, etc. E nada de concreto. Eu tive na Comissão de Infraestrutura uma audiência lá, junto com os demais pares, e lá disseram, olha, daqui 90 dias nós vamos conseguir contratar o projeto. E daqui mais 18 meses nós vamos lançar a obra. Nem projeto, nem obra, nem coisa alguma. E o governo tem que tomar providência, sobretudo quando hoje o Brasil, com esse custo Brasil altíssimo, uma carga tributária pesada, não vamos chegar a lugar nenhum. Está aí a vergonha. PIB 1%, eu tenho certeza que a economia está de mal a pior, estão fazendo remendo, tentando tampar buraco, isso vai explodir daqui a pouco, não tenho dúvida alguma. Esse negócio é de inabelação, sobretudo porque para o período eleitoral que já está acontecendo para o ano que vem. Então, a Comissão de Infraestrutura, presidente Collor, tem um papel preponderante, sobretudo, como bem disse o ex-governador senador Braille Maggi, nós temos que tomar algumas providências. TCU é verdade o que está falando? É verdade. E mais um atenuante, não é só o Tribunal de Contas, não. Tem a tarde, famoso CGU. Basta ter um parecer contrário do técnico lá do Tribunal de Contas da União, para a CGU já também entrar de cacete, e vem por detrás vem o Ministério Público.
Então, ser homem público, ser país aqui, precisa ter muita coragem. Sujeitar realmente Tribunal de Contas, CGU e mais o Ministério Público, eu vou falar para o senhor, é muito difícil. De maneira que são trabalhos que nós temos que fazer aqui. E, sobretudo, na medida que o Tribunal de Contas não é órgão auxiliar. De fato, a Comissão de Infraestrutura tem um papel preponderante. E eu quero, em nome do povo do Mato Grosso e do povo brasileiro, que eu sou senador pelo Brasil, eu vi ontem uma matéria nos jornais dizendo que o governo federal vai lançar um programa de rodovias e ferrovias de 500 bilhões. Eu conversava até com o senador Frecha Ribeiro e outros senadores ontem, num evento que tivemos ontem aqui em Brasília. 500 bilhões em recursos federais e PPP, uma parceria com o empresariado brasileiro. Eu falei, meu gente, o pessoal brasileiro não pode acreditar em tantas mentiras todos os dias, todas as horas. Eu vou fazer alguns pronunciamentos cobrando. Tirei lá uma fotocópia do jornal, peguei o jornal, agora eu vou cobrar o governo. Daqui 6 meses. Quero ver se, de fato, pelo menos desses 500 bilhões, pelo menos 100 milhões, não é 1 bilhão, quero só 100 milhões, dessas obras, de fato, seja concretizada. Não tem nada, conversar com o senador aqui, Clécio Andrade e outros lá, uma vergonha. E o governo todos os dias na mídia dizendo que está explodindo, lançando PAC 1, PAC 2, PAC 3, mas não vejo nada. Pelo menos em Mato Grosso, Frecha, nada. Lá tem as estradas das mortes, você escolhe, eu quero morrer no trecho, Rondonópolis, Cuiabá, beleza. Você vai para lá, você vem no caixão lá. Aí eu quero morrer na estrada que liga Posto Gil a Sinop. Você marca dia, hora você vai para lá e está morto. Só semana aqui teve 18, morreu lá sua mãe, né? A mãe dele morreu lá. Você vê como que é, numa plateia tão pequena isso aqui, a mãe do senador Clécio morreu lá. Então você escolhe as estradas que você quer morrer. Nós estamos dispostos a pagar, vamos privatizar, vamos duplicar. São estradas que o senhor tem medo de andar. Eu fui numa propriedade rural minha que eu tinha distante de Cuiabá, 150 quilômetros, não vou proibir minha família, nem filho, nem mulher, nem neto, ninguém vai mais. É uma coisa incrível. Num trecho de 60 quilômetros, 6 acidentes, com morte, com vítimas fatais. Então, eu acho que Vossa Excelência tem uma missão nobre aqui, de fazer prevalecer naturalmente essa prerrogativa que esta comissão tem, de exigir que o ministro do Transporte, o diretor do GNIT, os responsáveis pela Valec, que é responsável pela questão da ferrovia, hidrovias, pessoal da TAP, venha aqui, mas venha com verdade, não com mentira, com tapeação, para que, de fato, nossa fala lá no nosso Estado, onde nós representamos, realmente o pessoal acredite. Ninguém acredita mais nada. Ninguém acredita mais nada. O que o Brasil disse aqui em relação à BR-63 é verdade. Não acredito que a BR-163, que liga Mato Grosso ao Pará, essa obra seja concluída nem o ano que vem. Pelos entraves burocráticos, questão das intempéries do tempo, é uma rodovia importante para o escoamento da produção. Eu disse no meu pronunciamento, presidente Collor, e Vossa Excelência conhece a nossa região, que já teve lá na região do norte do estado, e Alta Floresta, e outros, Cuiabá, Vossa Excelência teve. É um estado que não precisa derrubar uma árvore, Frecha. E nós temos capacidade de dobrar a nossa produção. Mas não é um estímulo. Além de nós estamos pagando um preço inflado do transporte, o governo não tem contribuído com coisa alguma, que não dá um incentivo. E nós temos áreas que já foram abertas no passado bem recente, áreas degradadas, que está pronta para fazermos, com certeza, a sua revitalização através da agricultura sustentável, com alta tecnologia tecnificada, permitindo que, com certeza, aquele Estado possa contribuir, como tem contribuído com a nossa balança comercial. De maneira que eu trago a minha mensagem aqui de fé, de esperança, de confiança em Vossa Excelência, e demais para aqui, para que nós façamos valer, naturalmente, a Comissão da Infraestrutura, exigindo do Governo Federal, do Poder Executivo, um mínimo de respeito com a sociedade brasileira, sobretudo com o meu querido povo do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente. Sucesso, que Deus abençoe a Vossa Excelência na presidência dessa comissão. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jaime Campos, pelas suas palavras, e aditando e pedindo em seguida permissão a Vossa Excelência para continuar a leitura da sugestão do nosso programa de trabalho, eu gostaria de dar a Vossa Excelência, senador Jaime Campos, um dado que foi aqui oferecido quando do início da nossa reunião. Em 2009, custou R$ 127 a mais por tonelada exportar soja de Sorriso até Xangai, na China, do que de Davenport, nos Estados Unidos. Isso é o chamado, está no custo Brasil. Isso faz com que haja uma perda enorme de competitividade
por parte do Brasil. E o fundamental, eu acredito, com tudo isso que nós falamos e ouvimos aqui de Vossas Excelências, é que a nossa infraestrutura tem dois problemas que são fundamentais: a questão de investimento e a questão de gestão. Quer dizer, a falta de investimento e a gestão deficiente. E deficiente não somente, vamos dizer, por um modelo extremamente centralizador do governo federal, que poderia ser menos centralizador, mas os maiores problemas ocorrem em função do que aqui foi dito. É talvez uma falta de interlocução melhor com esses órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, o Ministério Público, não é? Porque agora mesmo, os senhores citaram exemplos dos estados de Vossas Excelências, nós temos lá no nosso estado, em Alagoas, a duplicação da BR-101, que é o único trecho da BR-101 no Nordeste que falta ser duplicada. Nós temos lá 5 trechos. Foi dividido a obra completa em 5 trechos. E desses 5, 3 estão parados, porque o TCU entendeu que sobre a extração da brita o governo federal não poderia pagar royalty, quando é exigido daqueles que têm a pedreira o pagamento de royalty. Então, é um impasse bobo, uma coisa pequena, que eu acho que com um bom diálogo tudo isso terminaria. A gente vê muito falar em termos de ajuste de conduta, né? Termos de ajuste de conduta. Eu acho que é o caso do governo federal tomar a iniciativa de estabelecer um termo de ajuste de conduta com esses órgãos para que essas obras não parem. Porque se há dificuldade de recursos, se há dificuldade de conseguir novos investimentos, adicionado a isso, nós tivermos esses problemas, nós não vamos sair da situação em que hoje nós nos encontramos. Então, na vez passada em que eu aqui estive, tendo a honra e o privilégio de presidir esta comissão, nós tivemos contatos com o Tribunal de Contas da União e vários desses problemas foram equacionados e resolvidos. Eu acho que faz parte também do nosso trabalho, além da cobrança, da fiscalização, estabelecer um diálogo mais fluido com esses órgãos e com essas entidades, com o fito de fazer com que essas obras aconteçam, que essas obras sejam realizadas. Porque, da maneira em que nos encontramos, fica muito difícil. Aqui foi falado da questão das estradas e eu gostaria de apresentar, acho que em nome da comissão, os nossos sentimentos pelo falecimento da senhora mãe do senador Clésio Andrade. Mas a segunda causa mortes hoje no país, depois da desnutrição, são exatamente aquelas vítimas, são as pessoas vitimadas pela má conservação das nossas estradas. É a segunda causa-morte no Brasil. Então, isso é um investimento, quer dizer, prioritário, além do que isso significa de impacto no setor de saúde. Porque aqueles que têm a sorte de não serem vitimados fatalmente num acidente como esse, vão para os hospitais públicos e estão pressionando também a saúde pública, os dispêndios da saúde pública em relação a esse atendimento. Enfim, eu acredito que esse debate tenha sido de muita valia para o início dos nossos trabalhos, porque já temos também uma direção a ser tomada em relação a esses órgãos que estão hoje trabalhando. Entendo que eles têm todo o intuito de ajudar, mas quando há um excesso no cumprimento dessas atribuições e não há um diálogo mais fluido, isso acaba atravancando o nosso processo de desenvolvimento e, consequentemente, de crescimento econômico. Bom, então, voltando aqui, com a permissão de Vossas Excelências, nós estávamos na questão da água, não é?
Então, terminamos a questão da água. E vem agora o outro setor que seria analisado, o setor de telecomunicações. Para apresentar sugestões das linhas gerais do tema proposto, a sugestão é de convidar o doutor Luiz Shimura, da Fundação Getúlio Vargas, e como debatedores sugeridos, o doutor Mário Girassoli, a doutora Emília Maria Silva Ribeiro Cury, doutor João Alberto de Negri, da FINEP, e Nelson Akio Fujimoto. Voltando a frisar que nomes que Vossas Excelências tenham para sugerir serão imediatamente colocados aqui para que nós façamos o convite, de modo que eles venham debater essas questões. Como temas transversais da infraestrutura, porque a infraestrutura, como nós todos sabemos, não é somente esse setor A, B, C e D, e N setores, mas temos os temas transversais, não é, que transitam e que tratam de questões relacionadas às políticas públicas da área de infraestrutura, como recursos humanos, indústria, saúde e educação. Como debatedores sugeridos, temos aqui o nome do Dr. Mário Luiz Poças, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em teoria econômica, economia antitruste e regulação. O Dr. Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp e da FACAMP, Dr. Pedro Vonchovski, diretor-presidente do Grupo Ultra, que é doutor em Engenharia Química, o senador Cristóvão Buarque, o Dr. Wilson Suzigan, economista, professor da Unicamp, especialista em Economia Industrial e Inovação, o Dr. Evandro Mirra de Paula e Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, é engenheiro, ex-presidente da CNPq e do CGE, Dr. Glauco Arbix, da USP, sociólogo, presidente da FINEP, Dr. Adalberto Fazio, Ministério da Ciência e Tecnologia, Dr. Eliezer Barreiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Fernando Gallenbeck, da Unicamp e do Conselho Nacional de Pesquisas Minerais, Dr. Evandro Mirra Paula e Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Herman Shaimovic, da USP, FAPES e também FAPES, ministro Alexandre Padilha, Dr. Dante Alário Júnior, presidente da Biolab Farmacêutica, Dr. José Fernando Pérez, da USP, ex-diretor científico da FAPESP, diretor da Recepta Biofarma, Dr. Isias Ró, ex-presidente do Instituto Butantan, Dr. Jarbas Barbosa, da OPAS, Dr. Joaquim Carvalho, consultor especialista em gestão e recursos hídricos, Dr. Maurício Tomalskin, presidente da empresa de planejamento e energia, especialista em planejamento e matriz energética, Dr. Paulo Emiliov de Miranda, da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Cláudio Silva Frade, da Eletronorte, Dr. Glauco Arbix, presidente da FINEP, Dr. Carlos Nogueira Costa Júnior, especialista de recursos minerais, do Ministério das Minas e Energia, Dr. Sérgio Augusto Damaso de Souza, do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais. Bom, e com isso nós teríamos esses setores para esse semestre, para nós concluirmos nesse semestre essa primeira análise, começando com o setor de energia e passando por água, telecomunicações energia, transporte, água e telecomunicações. Serão esses quatro grandes temas. Naturalmente, em cada um desses setores, diversos temas serão estabelecidos, não é? Porque o transporte, como aqui já foi dito, não é somente o transporte rodoviário, é o transporte ferroviário, é o transporte da aviação civil, enfim, todo tipo de transporte. A mesma questão em relação à água, não é? Em relação a telecomunicações e assim por diante. Bom, então, esses setores a serem debatidos e analisados e os temas que seriam trazidos por esses nomes que seriam convidados, formam o anexo do requerimento que passo agora a ler para a deliberação do plenário. Requerimento. Nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, incisos 2 e 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, incisos 2 e 5º do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro sejam realizados por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura ciclos de audiências públicas dentro de uma agenda específica de debates ao longo do biênio 2013-2014, com renomados especialistas que apresentem depoimentos, análises e informações acerca de propostas setoriais para a infraestrutura, especialmente no que tange à modernização e expansão dos serviços, ao aumento da competitividade, à avaliação da capacidade de crescimento da economia e, atrelado tudo isso ao bem-estar da população, e ao investimento e gestão como chaves para desatar o nó logístico do país. As referidas audiências deverão ser realizadas com periodicidade quinzenal, às segundas-feiras, às 18 horas, na sala desta comissão. Então, isso aqui é para esse ciclo de debate. Naturalmente, outras audiências públicas serão realizadas nas nossas sessões regulares, nas nossas reuniões regulares. É agora o novo nome dado pela administração do Senado, em vez de sessão, reunião ordinária ou extraordinária, reunião regular da Comissão de Infraestrutura. Então, isso não impede que, havendo um problema, que surgiu algum problema que necessite de imediato uma avaliação por parte de nós, integrantes da Comissão de Infraestrutura, que nós possamos convidar ou convocar para uma audiência pública nas quartas-feiras, que será o dia das nossas reuniões, qualquer autoridade que Vossas Excelências entenderem por bem convidar. Então, eu gostaria de colocar em votação este requerimento, que tem como anexo isso que aqui foi lido para Vossas Excelências. As senhoras e senhores senadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado.